Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai começar mais uma live em comemoração aos 35 anos do Gregel. E hoje o tema vai ser sobre as expedições que o grupo realizou em 88, 94, 95, 97, né? E a gente chamou alguns ex-membros, né, que fizeram parte dessas expedições. E é isso. O André está aqui comigo, me ajudando a apresentar hoje. Os participantes são a Cristiana Pastorino, a Jo Brilhante, o Guilherme Vendramini, vulgo Minhoca, o Leozão, Leonardo Rezende, e o Magno Machado, vulgo Marinho. E aí a galera vai começar aí a falar sobre as expedições que fizeram. Acho que pode começar de 88, né? Então eu vou começar. Eu vou compartilhar a tela. Vocês só me avisem se estiver compartilhado. Tá indo? Aí. Sim, foi. Sim, foi? Ok. Então, gente, primeiro gostaria de agradecer o convite, e dizer que foi muito bom, né, essa missão de reunir essas informações do que aconteceu lá em 88 e tentar montar aqui um histórico para vocês, né. Então, lá, naqueles anos, surgiu uma ideia da gente trabalhar na região de São Domingos, e acabou que a expedição se consolidou aí no mês entre julho e agosto de 88. O nosso objetivo era testar uma metodologia nova de topografia. A gente tinha uma ideia, né, foi uma proposta do Albano Lobão, da gente melhorar a qualidade dos nossos mapas utilizando o teodolito, né. Então, a ideia era fazer topografias de alta precisão, mas como isso nunca havia sido feito, tradicionalmente a topografia de gruta era feita com trem e bússola, né. Então, a gente propôs essa ideia de fazer esse teste numa caverna especial, né. E aproveitando que a gente ia passar uma temporada lá, obviamente, a ideia era aproveitar o tempo e as pessoas engajadas para fazer outros estudos, né, que fossem possível. E a ideia inicial é que seriam incluídos estudos de biologia e climatologia. Tá? E assim, por que a Gruta de São Mateus, né? Naquele momento, a Gruta de São Mateus era a maior caverna do Brasil, né? Ela tinha, a soma de seus segmentos dava 20 quilômetros, e o segmento maior, que era Matilde 3, ele era sabidamente um segmento que tinha um conduto principal bem amplo, que seria uma boa condição para a gente fazer o mapeamento com teodolito, né? E além de que, também, lá dentro, era uma caverna em que corria um rio que tinha água potável, né, minimamente limpa para a gente consumir, então facilitaria a questão operacional, né. Então, a gente, lá no final de 87, início de 88, teve a ideia e começou a planejar. Então, como é que a gente fez? No começo do ano de 88, foi uma expedição exploratória, né, aqui tem uma foto da galera que passou vários dias lá e não foram bem preparados para o que iam encontrar, acabaram com pouca comida, né, foi uma aventura, né. Eles brincaram que foi a Guerra do Fogo. Mas, fora essa primeira abordagem, também foram feitos vários ensaios e treinos na manipulação do teodolito em caverna aqui na Gruta de Tamboril, aqui em Unai, perto de Brasília, que também é uma gruta com salões amplos, e foi bem sucedido naquele momento, né, os nossos ensaios, deu bem certo, e como a gente pretendia passar um tempo longo lá nas cavernas, e estimávamos um consumo alto de pilhas, carbureto, então a gente também foi atrás de patrocínio, né, éramos todos estudantes, ninguém trabalhava, não tinha dinheiro para fazer um autofinanciamento, né.
E a nossa busca por patrocínio foi bem sucedida, né? Naquele momento a gente conseguiu, primeiramente, o suporte do Decanato de Extensão, que nos cedeu um ônibus para nos levar e nos buscar. O Instituto de Geociências nos emprestou os teodolitos, todo o material de topografia, para a gente fazer a topografia. A gente conseguiu um patrocínio da Duracell, que nos deu uma quantidade bem razoável de pilhas, suficiente para toda a expedição. Nós conseguimos, junto à Nutrimental, comidas desidratadas, né, que nos ajudaram muito. A Goiazil, uma empresa de transportes, nos forneceu um ônibus para carregar o nosso material, um caminhão, desculpa, para carregar o nosso material. Uma empresa, Servinox, ela nos forneceu umas caixas de inox, né, para a gente acomodar os teodolitos, né, para a gente andar com ele na caverna sem causar impacto e isolar parcialmente das umidades, a gente não ter o risco de cair no rio, molhar, alguma coisa nessa linha. A ANOR, uma associação de produtores de ouro, nos deu um pouco de contribuição em dinheiro, que a gente usou para comprar comida, né, e material de consumo. Os supermercados Planalto nos deu comidas e gêneros de higiene pessoal, e o Exército Brasileiro nos deu kits de refeição, ração, uma ração, né, assim, comida enlatada, desidratada, que a gente conseguia esquentar e preparar dentro da caverna com bastante facilidade, né. Só para situar geograficamente, né, a região onde fica a caverna de São Mateus fica aqui em Goiás, saindo de Brasília, pegando a BR-020 no sentido norte, logo depois da cidade de Posse, tem essa quadrícula aqui, que é onde ficam os morros de calcário. Só para ter uma ideia, com a imagem do Google Earth, né, aqui tem um quadrinho vermelho que eu vou mostrar na próxima tela, onde fica as cavernas, onde fica a caverna, mas eu queria destacar aqui uma questão geomorfológica e geológica, que aqui nesse alinhamento a gente tem vários afloramentos de calcário, né, aqui em planta não dá para ver, e aqui é a Serra Geral que divide Bahia de Minas Gerais. Eu não sei se vocês estão vendo, né, esqueci de marcar o apontador. Então, as drenagens, uma série de drenagens perenes nascem aqui devido ao excelente repositório, ao aquífero que existe nessa região, o que mantém as cavernas com bastante água, inclusive no período da seca, né, e isso é bem favorável para a gente trabalhar lá, né, além de que também foi favorável na gênese das cavernas, né. Aqui, aquele quadradinho vermelho que eu mostrei lá, está aqui, ele está deformado porque eu ajustei ao terreno, né, mas a gente tem uma projeção, aqui essa coisa minhoca branca aqui, que é a projeção da caverna de São Mateus, né. Aqui estão os vários segmentos conectados, né, aqui é a Matilde 2, Matilde 1, e a caverna de São Mateus, ela é carinhosamente apelidada de Matilde, né. Então, a gente faz o acesso a duas cavernas, os dois segmentos aqui pela Dolina, que fica nessa região, aqui é a Matilde 3, e aqui a Matilde 2 e a Matilde 1. Esse mapa que está projetado aqui, é um mapa que foi feito pelo Bambuí em associação com... Me deu um branco. GPME, que está no livro, naquele livro, Sistemas de Cavernas do Brasil. Mas essas cavernas, elas já são conhecidas de longa data, né? Os primeiros mapas, e o que a gente usou quando a gente foi lá naquela época, foi um mapa para nos guiar e nos planejarmos, foi o mapa do céu, né, do grupo espeleológico lá de São Paulo, que já na década de 70, 80, mapeou com treino em bússola essas cavernas. Então, chegando lá em julho, nós finalmente fomos para a caverna,
e na Dolina nós montamos o nosso almoxerifado, né? Essa barraca aqui serviu de nosso almoxerifado durante o período em que estávamos lá. Nossa comida foi armazenada. A gente, assim, teve uma dificuldade de estimar com qualidade o que precisávamos levar em termos de comida, e a gente viu que faltou alguma coisa e sobraram outras, né? Esses botijões de gás foram bem difíceis de carregar naquela época, a trilha não era bem marcada, foi uma trabalheira enorme. A gente demorou quase 2 dias para conseguir montar esse acampamento, transportar todo o material de até onde o carro chegava até a Dolina, mas finalmente a gente se estabeleceu, e depois de 2 dias que nós chegamos lá, a gente iniciou os trabalhos, né? A nossa organização foi dividida em grupos, né? A gente tinha um grupo de apoio, o grupo que era o carro-chefe da expedição era a topografia, mas também a gente tinha 2 colegas designados para fazer observações geológicas, um grupo para fazer fotografia e um grupo que pretendia fazer observações climatológicas, né? O que aconteceu, esses nomes que estão aqui são das pessoas que efetivamente foram e trabalharam. Nós tínhamos um número muito maior de pessoas que pretendiam ir e acabaram não indo cada um por seu motivo, né? E muitas vezes concentrou muitos participantes num período e tiveram outros períodos com pouquíssimos participantes. Então, a gente não conseguiu cumprir aquilo que a gente se programou, né? O grupo da biologia ficou bastante desfalcado, a climatologia bastante desfalcado, e a fotografia só funcionou num curto período, no final, mais para o final, só com 2 participantes, né? E outro problema que a gente enfrentou a gente subestimou a necessidade e a importância do grupo de apoio, né? Esse grupo, ele era responsável por prover a alimentação e recolher o lixo, recolher resíduos de carbureto, qualquer de todos os gêneros, das equipes que estavam acampadas dentro da caverna, né? É um trabalho ingrato, pesado, e acabou que ficou para poucas pessoas, né? Teve o Guilherme Soninho, foi o principal participante do grupo de apoio, e foi um trabalho muito árduo da parte dele, passar todo o tempo lá fazendo isso. Eu marquei aqui em negrito os participantes que ficaram durante toda a expedição. Os demais ficaram em períodos parciais de poucos dias a muitos dias, variou bastante, mas essas 5 pessoas ficaram full time lá no projeto, né? Ai, meu Deus, meu tempo está acabando. Caraca! Vou correr, eu ia só explicar um pouquinho sobre a topografia de Teodolito. Esse aqui é o Teodolito, para quem não conhece, né? E só para esclarecer um pouco, como que funciona a topografia de Teodolito, né? Esse Teodolito, ele gira no sentido horizontal e essa luneta no sentido vertical. Então, a gente faz medidas de ângulos para fazer a projeção horizontal e, no caso aqui, calcular o desnível a partir dessas medidas, e também a gente faz medidas em cima de uma mira, né? Só para ter uma ideia do desenvolvimento do trabalho, durante os 30 dias que nós ficamos lá, nós ficamos acampados em 5 locais da gruta, que estão marcados aqui em rosa: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º acampamento, e a nossa topografia conseguiu chegar só até aqui, nesse ponto vermelho. A gente não conseguiu chegar no final da caverna, né? Foi bem difícil, foi um trabalho muito árduo. Aqui vocês vão ver que o último acampamento a gente ficou bem longe, né? A topografia a gente fazia longas distâncias, e para deixar o último ponto bem marcado, a nossa última jornada de trabalho foi de 20 horas, a gente saiu de manhã, e só voltou, de manhã do acampamento, e só voltou 20 horas depois,
para conseguir parar em um lugar que a gente conseguisse deixar a base bem marcada. E isso acabou sendo bem cansativo, desgastante. No dia seguinte, a gente começou a sair tudo de volta e tirar todo o material. Foi um trabalho e tanto, né? Aqui uma foto do grupo, de um dos grupos da topografia, né? Aqui sou eu, aqui é a Sátia. Atrás da Sátia tem uma pessoa que eu não consegui reconhecer, o Rochinha, o Lobão, a Sanai e o Minhoca. Bem, o grupo da fotografia, eu vou passar rápido aqui, que realmente meu tempo está se esgotando, conseguiu gerar um acervo bem legal de fotos, né? O Cabral foi o nosso fotógrafo chefe, né? O carro-chefe da fotografia, e a gente, naquele momento, a fotografia era em filme, né? A gente não existia câmera digital, então nós tirávamos vários filmes para conseguir salvar algumas fotos. A gente não tinha essa taxa de produção que se tem hoje, né? Aqui várias... Se Oi? entender um pouco, à vontade, viu? Oi? Ah, tá. Não, Se mas você quiser estender um eu vou deixar para os meus colegas. Mas eu só vou fazer um breve comentário aqui sobre a biologia. O Galego e o Rochinha eram os dois biólogos da expedição. Eles fizeram boa parte do trecho da caverna tentando reconhecer os espécimes, né? Fizeram um catálogo de tudo que conseguiram identificar. Alguns eles não conseguiram identificar, naquele momento foi pouquíssimos, foram poucos, mas alguns espécimes foram recolhidos e enviados para especialistas. O projeto de climatologia foi muito desfalcado, porque a equipe teve que ser remobilizada e também tiveram algumas faltas, então, efetivamente, ele não foi concluído durante o projeto. O Clístenes voltou numa nova visitação e ele conseguiu fazer mais medidas, ele conseguiu fazer dar algum suporte para o que ele tinha se proposto, né? O que a gente, depois, assim, houve um empenho, assim, eu diria que hercúleo do grupo para tentar fazer esse projeto funcionar, né? Foram algumas pessoas, menos, outras mais, mas algumas realmente dedicaram de corpo e alma de uma forma, eu diria assim, quase sobre-humana para o sucesso da expedição, né? E eu queria falar aqui um pouquinho sobre o que a gente conseguiu de bom, né? O que a gente produziu ali, né? Bem, a gente não conseguiu alcançar o objetivo de mapear toda a caverna, né? A gente conseguiu fazer parte do caminhamento principal, porque foi bem difícil, né? Mas a gente conseguiu gerar um acervo fotográfico muito legal e conseguiu fazer um trabalho preliminar de biologia, mas, acima de tudo, a gente conseguiu fazer um treinamento muito legal da nossa equipe, né? O grupo do Gregel não tinha a expertise, né, de trabalhar e acampar muito em caverna. A gente conseguiu fazer uma expedição de 28 dias com várias pessoas e conseguiu sair da caverna sem deixar um impacto forte lá. A gente recolheu todo o lixo, inclusive os nossos cocôs, né? Então, assim, a gente deixou a caverna limpinha quando saiu, alguns cantos pisados, porque era o nosso caminho, não tinha jeito, mas assim, foi bem legal. A gente também, eu diria que fortaleceu muito o espírito de grupo daqueles que se empenharam, né? Nós somos amigos até hoje, depois de 30 anos praticamente, né? Realmente os laços foram muito fortes, né? E em nenhum momento a gente teve objetivo de fazer estudos comportamentais, nada disso. E com exceção do Albano, que tinha a meta de passar todo o tempo dentro da caverna, ele tinha se programado para isso, a gente foi ficando por uma questão de necessidade, né? E a gente percebeu, né, que o nosso ciclo, como era previsto, nosso ciclo de dia, né, o nosso dia passou a ter muitas horas, né? A gente começou a ter 36, 40 horas, né, de dia, né? A gente dormia muitas horas e ficava acordado muitas horas, né? Foi bem legal. Eu fiz uma brincadeira aqui que alterou o nosso olfato, porque realmente a gente ficou lá dentro e
e não se apercebeu que a gente não estava cheirando tão bem, assim. Quando chegou a equipe para nos resgatar, uma colega nossa falou, gente, vocês estão fedendo demais, né? E a gente achou estranho, porque a gente tomava banho todo dia, todo mundo tomava banho, né? Então, assim, mas eu acho que a umidade foi impregnando a nossa roupa ali, né? Eu sei que a gente saiu de lá bem homem das cavernas mesmo, foi interessante, né? E, bem, que conclusão que a gente chega depois do término da expedição, né? Bem, realmente o Complexo São Mateus em Bira é um lugar incrível, né? Lindíssimo, tem uma diversidade de espelhotemas, diversidades de gênesis, condutos com gênesis muito diferentes de outras, né? É uma caverna que merece muito ser estudada, e fazendo esse apanhado para tentando recuperar as informações que a gente gerou naquela época, eu percebi que ainda existem muitas perguntas não respondidas, e muitas lacunas, e muitas... Tem um universo de atividades que podem ser desenvolvidas lá, e que devem ser desenvolvidas lá, porque realmente é um lugar que vale a pena, né? Foi difícil executar, muito pela ausência, né, das pessoas que não puderam ir, porque naquela época nós não tínhamos carro, a maioria de nós não tinha carro, e lá era um lugar bem inacessível, nós tínhamos que pegar 2 ônibus, dormir na rodoviária, andar mais 10 quilômetros, não era uma coisa fácil de se chegar, né? Então, realmente, algumas pessoas com mais dificuldades não conseguiram ir, né? E realmente foi uma expedição, assim, foi um momento excepcional para a minha vida, me marcou, eu nunca vou esquecer, me amadureceu muito. E o que eu gostaria de deixar como recado para as pessoas que são mais novas e que participam do grupo, e que foi uma dificuldade que a gente percebeu, é não deixar nunca de documentar o que vocês fazem, né, e tentar gerar produtos, mesmo que parciais. A gente não conseguiu concluir aquilo que nos propusemos, mas a gente também não documentou adequadamente. Então, hoje, senão a gente não puxa pela memória, todo aquele nosso esforço poderia estar perdido, né? Nunca, recomendo a vocês nunca deixar cair nesse erro de novo, porque não só para a espeleologia, mas para tudo na vida, né? Hoje você lembra muito bem o que fez, mas daqui a 10 anos você não vai lembrar, né? Então, registrar mesmo, documentar, fazer relatório. Hoje a facilidade de fazer foto é muito grande, então, assim, deixo o recado para vocês, documentem, registrem, tenham autoria, sabe, isso tudo é importante, né? E para o grupo também. Gente, é isso. Obrigada por me ouvirem. Interrompendo aqui minha projeção. Muito bom. Jô, Oi. fizeram uma pergunta aqui, especificamente já sobre o que você falou aí, então eu já vou passar logo. Foi a Letícia quem perguntou. Se o mapa da parte topografada chegou a ser desenhado. Então, falei tão rápido que acabei pulando uma parte essencial, né? A escolha de São Mateus foi incrível para a nossa experiência profissional, mas foi péssima para o trabalho em Teodolito. O que acontece? O que aconteceu? O teodolito, ao longo do nosso trabalho, ele foi absorvendo umidade e ele foi se descalibrando. No final, ele estava até duro, a gente não conseguia rodar direito. Então, quando a gente foi calcular, viu que os ângulos estavam muito errados, né? Quando a gente projetou, a caverna fazia voltas, né? Então, assim, foi um trabalho enorme, mas a projeção principal a gente perdeu. A gente tem bons cortes, bons croquis, mas a gente nunca conseguiu gerar um mapa a partir desses dados. Conclusão: teodolito pode ser bom para uma caverna seca, mas uma caverna úmida não dá certo. Vai estragar, não vai dar certo, né? Como o nosso trabalho em Tamboril foi um tempo mais curto, a gente ia e voltava, então o equipamento não sofreu dano. Então o mapa de Tamboril ficou legal. Mas São Mateus, depois de 28 dias, o teodolito bichou, ele teve, inclusive quando ele voltou para Brasília, eram 2 teodolitos, a gente fazia para ganhar tempo, ele teve que passar por manutenção totalmente, ele estava totalmente descalibrado, então não deu certo. Quer dizer, conclusão final da questão da topografia, teodolito em caverna úmida não dá certo. Não tem mapa.
Ok, Tá muito bom. muito bom. Eu acho que agora... Agora é o Minhoca, né? Eu vou trocar de cadeira com ele. Tá certo. Vamos lá? Boa noite a todos. Assistência técnica aqui, só um pouquinho. A minha auxiliar aqui está me ajudando. Tem que compartilhar a tela lá primeiro. Pronto? Tá tudo certo aí? Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, o Minhoca. Conseguiram me convencer a participar desse encontro, que eu adorei, na verdade, um convite que eu agradeço muito. Eu não quero que a Jo fique marcando o tempo aqui, que senão eu fico mais ansioso ainda. Muito provavelmente eu vou extrapolar o tempo. Esse projeto que eu vou falar, o Goiás 94, ele foi muito grandioso. Então, objetivamente, eu não consigo trazer todas as informações que a gente levantou lá, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir aguçar ainda mais a curiosidade de muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de participar, vou fazer com que as pessoas que participaram tenham boas recordações, e se der tudo certo, eu crio alguma motivação para que, principalmente o Gregel, que está fazendo 35 anos, continue a desenvolver esse trabalho, porque ele não acaba. Essa expedição, ela tem nome, a Expedição Espeleológica Franco-Brasileira. Por quê? Porque no início dessa concepção do projeto, teve assim, uma parceria muito importante, assim, essencial, com uma equipe que veio da França. Vou contar essa história em mais detalhe. Bom, a gente esteve lá na região do dia 2 de julho até o comecinho de agosto de 94, que já faz muito tempo, né? Esse logo aqui, essa logomarca... pronto. Espera aí que eu estou vendo meu apontador. Essa logomarca foi desenvolvida, inclusive, pela equipe da França, porque eles precisavam também conseguir o patrocínio, e lá eles tinham esse projeto, Brasil 94. Aqui, para a gente, é Goiás 94, e isso não implica em problema nenhum, claro. Vamos lá. Não é um projeto que foi desenvolvido por um único grupo. Então, o Gregel, de certa forma, encabeçou no início, junto com o GSBM, que tinha um representante aqui no Brasil, e logo em seguida a gente conseguiu envolver também a parceria do Grupo Bambuí, de Belo Horizonte. Então, eu não tenho dúvidas em dizer que foi uma parceria, e não existe aqui uma equipe que tenha se sobressaído, ou que tenha a condição de dizer que convidou os outros grupos. Não foi nada disso que aconteceu. A ideia surgiu naturalmente. Na verdade, é claro que eu posso até dizer que surgiu no início aqui em Brasília, mas isso não significa que a gente encarou fazer o trabalho sozinho. Onde foi feito esse trabalho? A Ju já adiantou o mapa da localização, óbvio, lá na Serra do Calcário. Eu gosto de resgatar esse nome, porque Serra do Calcário é o nome que se dá na região, é o nome que está nos mapas, é o nome que a espeleologia dos anos 70 e 80 tradicionalmente usou para definir aquela região. Na Serra do Calcário tem grandes sistemas, são sistemas pluviokársticos maravilhosos, né, que hoje já está até relativamente melhor explicado, porque tem uma rede de captura de drenagens que são do próprio karst, por drenagens que vêm dos paredões de arenito, que a Jo comentou, e ainda há muitas galerias escondidas e não conectadas, com certeza. O objetivo da expedição, de certa forma, era avançar no conhecimento que existia, porque até aquele ano já se tinha um bom conhecimento, mas os mapas ainda não eram, digamos, não eram nem, na verdade, divulgados, né, os que tinham, e incompletos porque não tinha sido ainda finalizados, com certeza.
A Serra do Calcário fica no Parque Estadual da Terra Ronca, que já existia em 94, foi criado em 89. E a gente também se refere à região como São Domingos. Essa foto ilustra uma das nossas explorações, assim, e eu acho que isso é bem importante retratar, porque a espeleologia continua se fazendo dessa forma, andando no mato, procurando dolina, procurando sumidouro, e teve muito disso naquele período. Essa figura eu coloquei de propósito para poder, agora retornando à origem do projeto, dando nome aos bois, a pessoa de camisa laranja, de chapéu, é o Jean-Loup Guiot. Ele é francês, ele esteve no Brasil nesse período, em 93, 92, estava chegando em Brasília, e através de um outro grande espeleólogo, Michel Lebré, conseguiu o contato do nosso grupo. E, na verdade, esse outro cidadão que sou eu, essa foto eu não sei quem bateu, a gente se encontrou aqui em Brasília, porque ele gostaria de desenvolver espeleologia conosco, ele fazia espeleologia lá na França, no grupo dele, o GSBM, né? E aí a gente começou a andar em cavernas. Ótimo. Até que a gente conseguiu uma oportunidade de ir para São Domingos, né? O Jean-Loup escreveu muito bem na publicação que a gente fez ao final do Goiás 95, esse texto, A Caverna Sonhada, porque era uma expectativa que ele tinha há basicamente mais de 20 anos, quando ele viu as primeiras fotos de Terra Ronca lá na França, num evento de espeleologia. E ele não tinha tido a oportunidade de conhecer. A gente, claro, já conhecia, e nada mais natural fazer essa parceria. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Eu falei, não dei o nome aos bois, né? O grupo Espelho Bagnel Marcoul é o grupo que o Jean-Loup participou lá na França e que veio fazer esse trabalho conosco, né? O grupo Bambuí, aqui à direita, vem de Belo Horizonte. Não lembro, não resgatei a quantidade de pessoas que participou de cada grupo, mas foi algo bastante equivalente. Acho que até o GSBM tinha mais pessoas, um pouco mais, né? Isso não tem tanto significado. O que importa é que o GSBM tinha uma vasta experiência em resgate, em técnicas verticais, em emergência alpina, em cavernas, e trouxe uma parte desse conhecimento e compartilhou com a gente. E eu sei muito bem que depois de longos anos, isso acabou frutificando. Hoje nós temos no Brasil uma equipe de resgate que também trabalha com GSBM, que recebeu instruções desse pessoal, das mesmas pessoas, inclusive, que estiveram com a gente em 94, e isso me deixa extremamente orgulhoso. Vamos lá. Houve origem, de fato, porque em 93 a gente já estava indo para a região procurando novos destinos, não só nas cavernas conhecidas, nos grandes sistemas, né? A gente esteve no Carnaval de 93, essa foi a viagem que o Jean-Loup fez conosco, e que lá nesse período, nesse momento, a gente conversou de fato sobre a vontade de fazer um trabalho maior, né? A gente mapeou a Caixa d'Água. A Caixa d'Água é uma gruta anexa a São Mateus II, que hoje já está incorporada no mapa que existe, né, o mapa definitivo feito pelo Bambuí, mas naquela época não se conhecia. Foi uma descoberta do Gregel em 88, naquela primeira expedição da Terra do Fogo. Também em julho de 93, a gente estava muito animado para voltar à região, e o Leozinho já tinha uma suspeita que existia uma São Bernardo II. Ele resgatou fotos aéreas da Força Aérea Americana lá na geologia, e o que a gente fez foi procurar essa caverna, e de fato ela existe. Foi uma grande descoberta e ficou na espera para ser mapeada em 94. Também em 93 a gente voltou para a região norte, na verdade, em Montes Belos, e também na região de Divinópolis, mais ao norte, São Domingos, para mapear essa Gruta do Caveira. Em julho, na verdade, a Gruta do Caveira, quem esteve lá primeiro foi o próprio Bambuí, por indicação do Jean-Loup, que já tinha uma informação que lá prometia ter caverna. Em outubro, nós fomos lá para mapear. Bom, tentando ser o mais rápido possível. A gente foi em 94, só no mês de janeiro, de novo na região norte de São Domingos, ver realmente se essa região também poderia ser incorporada ao projeto. Então, a gente mapeou mais uma gruta, Poço Danta, e uma gruta pequena, tem pouco menos de 1.000 metros.
pequena para a região, né? E aproveitamos para fazer um contato na Prefeitura de São Domingos, que foi um dos patrocinadores e apoiadores do nosso projeto, e a gente agradece muito a eles. Tem participantes especiais, sim, não só a espeleologia. O Corpo de Bombeiros Militar daqui de Brasília esteve com 4 oficiais lá, e a gente teve até um carro, o ABS-1, Busca e Salvamento, que foi para a caverna todo santo dia, e foi muito útil, e foi um pessoal incrível, uma experiência de emergência também, que nos deu bastante apoio. E essa pessoa especial à direita, o doutor Edgar, que já nos deixa grandes lembranças, ele foi o nosso anjo da guarda da equipe médica, que ele fazia a equipe junto com a própria esposa, e ele teve vários casos de ter que cuidar da gente, seja por uma costela quebrada, uma cabeça batida, coisas desse tipo, e dor de barriga, né? E ele realmente foi uma pessoa muito marcante, a gente precisa prestar essa homenagem. Vamos lá. Como o Gregel, o GSBM e o Bambuí nós organizamos isso e achamos que era pouco, a gente resolveu também abrir essa participação para outros espeleólogos. A gente só queria um máximo de pessoas, de 40 pessoas por dia, para que não virasse um tumulto. Isso era uma regra que nós criamos. E pelo fato de a gente ter que solicitar uma autorização oficial para a Sociedade Brasileira de Espeleologia, a SBE, que nos foi concedida, na época o presidente era o José Ayrton Labegalini, essa expedição foi facilmente divulgada, né? Então, vários espeleólogos desses grupos, o Monte Sião, o grupo de Campinas, o GESP, o Grego, que na verdade estava se formando, a gente tem uma participação na origem do Grego, Emílio e Maurílio estiveram lá para ir para as cavernas, assim, de primeira. O Espelho Clube de Paris, na verdade, é a participação do Michel Lebré, que teve um pequeno pedaço de tempo com a gente, o Michel Lebré, o Paul Courbon, Claude Chabert, que são grandes espeleólogos, veteranos mundiais da espeleologia, a SPEC, a Sociedade Carioca de Pesquisas Espeleológicas, e a UP, União Paulista de Espeleologia. Teve integrantes de cada uma dessas instituições. No total, 88 pessoas participaram, diferentes, incluindo nós. E, graças à organização sistemática do próprio Jean-Lu, ele calculou que nós fizemos 1.124 horas espeleólogos, quer dizer, teve gente envolvida 1.124 horas em campo. Também tivemos que correr atrás de patrocinadores, não vou falar de todos eles, mas cada um deles teve a sua importância. A Petrobras nos forneceu combustível para ficar rodando, a Embaixada da França, bastante apoio, a própria Prefeitura de São Domingos, a Universidade de Brasília, que nos cedeu o micro-ônibus para levar a turma e para buscar, né? E foi um projeto que, naquela época, teve uma boa divulgação na imprensa, chamou a atenção, então teve várias publicações, não só essas 3 aqui reproduzidas, teve espaço na televisão também, a gente lembra disso, foi até uma situação engraçada, isso é história para mais tarde. Isso aqui é uma foto histórica de uma boa parte do grupo que esteve lá. Essa é a escola onde nós ficamos alojados durante o período, a escola que a prefeitura nos cedeu o espaço, nos cedeu as merendeiras que faziam a janta, que quando a gente voltava da caverna, a janta já estava pronta, e foi um espaço bem, bem caseiro, assim, bem agradável de se viver. Vamos lá. Eu sabia que o tempo ia ser curto. A gente resolveu fazer não só mapeamento de caverna naquela região, as cavernas estavam disponíveis para a gente mapear, era a nossa grande paixão, mas tinha o envolvimento já de pessoas com alguma especialização científica, então o tempo foi melhor aproveitado. O diagnóstico hidroclimatológico foi uma atividade desenvolvida pelo próprio Jean-Lu, ele é hidrólogo. O diagnóstico hidrogeoquímico, ele fez em parceria com uma pessoa também de renome aqui no nosso país, do Bambuí, o Augusto Lauler. E análise geológica e geoespeleológica, que eu também tenho um pezinho aí nessa área, foi feita uma boa parte pelo Joel Rodet, que é do Bambuí, e pelo Leonildo Soares, que é lá de Brasília, daqui de Brasília, do Gregel, o Leozinho.
Esses dois, inclusive, se vocês tiverem oportunidade de lerem o material que eles colocaram, o texto, são interpretações muito, muito interessantes de como se forma, como se desenvolve o sistema espeleológico, fluviocárstico, naquele tipo de situação. Uma situação, na verdade, atípica, muito diferente dos outros fluviocársticos do país, seja no Vale do Ribeira, seja na Bahia, seja no Tocantins. A Serra do Calcário, realmente, ela é excepcional. O desenvolvimento de medições de vazão, né, em todos os sumidouros e todas as ressurgências, a equipe científica deu a volta na serra, fazendo todas essas medições, inclusive coletando pela primeira vez, pelo que eu sei, coordenadas precisas com GPS desses pontos, porque até então a gente não tinha muito essa informação. A topografia, essa cena, só para exemplificar a dificuldade que muitas vezes se encontrava, essa cena na Gruta da Angélica, que possivelmente foi a gruta que nos deu mais trabalho, né? Foto do João. E essa é uma foto que também eu acho emblemática, porque essa é exatamente o ponto de ressurgência do São Bernardo III. São Bernardo III, preciso dizer que não fez parte do nosso trabalho de mapeamento de cavernas, mas a gente precisava descobrir alguma coisa sobre ele, e nos últimos dias a gente conseguiu chegar nesse local, e não tem acesso para as galerias, só a surgência, que é a maior vazão que se conhecia, pelo menos até então, no país. Tinha, acho, pouco mais de 7, 9 metros cúbicos por segundo, maior que São Vicente, pelo menos, e nos causou grande espanto. Vamos caindo para as cavernas. A gente definiu que entre todos os sistemas que tem lá na Serra do Calcário, alguns a gente conseguiria atacar, alguns não se deveria. Então, Angélica Bezerra, mais ao norte, deixa eu mexer aqui. Angélica Bezerra, são dois ramos, claro, dois rios principais, o Angélica e o Bezerra. O mapa existente até então, ele era basicamente incompleto, nunca foi divulgado direito, resolvemos atacá-lo. O Bezerra já estava mapeado pelo próprio Bambuí em 1993. O sistema São Vicente nós deixamos de lado, por ser uma caverna com uma outra complexidade, extremamente perigosa, não que a gente talvez não tivesse uma equipe preparada, mas já existia um bom nível de informação, né, principalmente desde o início do CAP, do Clube Alpino Paulista e da UP, né, o próprio Michel Lebré, Peter Slaver, que tinha bastante história, bastante trabalho aqui nessa região. E o sistema São Mateus Imbira, eu coloquei aqui como Gruta do Pau Pombo, que é apenas um ramo. No final do nosso projeto a gente resolveu atacar, mas o sistema São Mateus Imbira já tinha um bom mapa, que era um mapa feito pelo CEL, pelo Ivo Karman e a turma de São Paulo, o Centro Espeleológico Universitário, o CEL, da USP, associado à USP. E atacamos a Lapa da Terra Ronca, que está bem aqui, um trechinho bem pequeno, e a Terra Ronca 2 era a nossa intenção. A Malhada foi uma novidade, logo logo eu falo sobre ela. E atacamos São Bernardo Palmeiras, mais ao sul, a última gruta, São Bernardo Palmeiras esse ramo ao norte, o São Bernardo esse ramo ao sul, e São Bernardo 2, que a gente já tinha descoberto um ano atrás, né? Esses ataques às cavernas, como eu falei, ataques, a gente fez com vários grupos ao mesmo tempo, dividia os grupos lá na escola, saía um carro para cada caverna, as pessoas passavam 2 ou 3 dias, às vezes, antes de voltar para a escola novamente, e a rotina era essa, voltava para a escola com os dados, passava para o computador, tentava fazer mapa ali para corrigir algum erro, retornava para a caverna no ciclo seguinte, mesclavam-se os grupos. Era uma rotina bastante puxada, mas ninguém achou ruim, todo mundo estava muito feliz. A Lapa do Angélica, esse é o resultado final reduzido do mapa do Angélica, da Lapa do Angélica, né? Esse mapa ele foi considerado inédito, obviamente, o canal principal do rio, com algumas galerias superiores aqui indicadas, né? Algumas ramificações aqui de paleogalerias mais para o final, que não existe tanto aqui na parte medial da caverna. Essa foto demonstra a ressurgência da Angélica, que é um cenário espetacular, um cartão postal, e aqui uma galeria típica, não só de Angélica, mas de como todas as outras cavernas lá,
com esses leitos de seixos rolados que vêm do ambiente externo, principalmente recobertos por limonita, óxido de alumínio, que a gente tropeça bastante, né? Esse mapa, no final da topografia que a gente conseguiu concluir, ele mede 13.800 metros. Foi uma grande vitória, né? A gente não sabia que a Angélica teria essa extensão tão grande. Nesse momento, ela chegou a ultrapassar o ramo da Matilde 3, lá de São Mateus, claro. Vamos lá. Isso aqui é um detalhe interessante do produto final. Essa figura à esquerda, isso é um pequeno atlas, né? Essas quadrículas com grids aqui organizados X e Y, definem pequenas outras figuras que, se você ampliar nesse atlas, em formato A2 que foi produzido, tem um detalhe desse trecho da caverna, porque seria impossível pegar uma caverna de 13.000 metros e colocar numa folha de papel única, senão teria pelo menos uns 4 metros de extensão, e assim foi feito. Esse é um trabalho que, graficamente, aqui, assim, um trabalho braçal, foi feito em Belo Horizonte. O pessoal do Bombic teve essa percepção, até porque já tinham desenvolvido esse trabalho lá na Toca da Boa Vista. E por ser a maior gruta, né, que a gente tem, já necessariamente tinha que ser produzido nesse formato. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Terra ronca malhada. Esse é o resultado. Terra ronca é uma coisa interessante, que eu gosto de brincar até. Terra ronca é o nome que se dá ao parque, Terra ronca é o nome que os turistas sempre querem conhecer, e é uma pequena caverna, com uma boca enorme, uma galeria, um túnel de vento gigantesco, mas é uma pequena caverna para a gente, em 750 metros somente. Mas é através dela, naquela época, que a gente acessava Terra Ronca 2, que é esse segmento. Esse é o segmento que se conhecia, esse é o segmento que foi mapeado, e na expedição, teve um determinado dia lá que a equipe, não lembro quem, acho que Georgette estava dentro, estava junto, acho que sim. E, de qualquer forma, é um grupo mesclado. O João está falando que tinha gente do Gredial também, eu não sei, não vi os relatórios particulares. Eles identificaram uma entrada para esse ramo muito mais estreito de um afluente do Terra Ronca 2, que é o Malhada. Foi chamado Malhada porque o córrego do Sumidouro, depois que eles conferiram, realmente é o córrego Malhada. Junto com Terra Ronca 2, somam 7.500 metros, uma grande gruta. Muito mais importante em termos espeleológicos que Terra Ronca 1, 10 vezes maior. Eu acho isso fantástico. Vamos lá, São Bernardo Palmeiras, que foi o sistema mais ao sul que a gente mapeou. Também já era relativamente bem conhecido do Gregel, a gente já tinha andado por aqui uns 2, 3 anos antes. O ramo Palmeiras é esse aqui, ele tem uma dolina de saída, mas que não se acessa pelo meio externo, porque é no meio do mato, muito complicado. O Sumidouro é totalmente inacessível, indo por dentro da caverna é um desmoronamento de altíssimo risco de abatimento. Acho que só eu tive a oportunidade de ir um pouquinho além e confesso que não é lugar para se voltar. Não se deve. E essa é a dolina de acesso ao São Bernardo 2. Foi uma gruta um pouco mais simples de ser feita, e acho que com certeza mais rápido. E essa é uma cena de um acampamento interno, que na verdade é em São Bernardo 2. Né? Eu trabalhava na caverna, dormia no momento mais tranquilo, dava uma olhada nas informações e se alimentava e dormia como qualquer ser humano normal. Vamos para São Bernardo 2, que realmente é a gruta menor, mas era uma grande novidade, a gente tinha descoberto um ano antes. Ela, na verdade, é uma galeria que, a partir do Sumidouro, há uma infiltração e o rio some, mais uma vez, num ambiente aqui mais na parte inicial da caverna, e toma um rumo que a gente desconhece. A galeria que está aqui, ela é seca. É uma paleogaleria, tem bancos de areia, praias secas, muito fácil de se visitar. O que eu posso dizer a mais aqui, que eu tenho uma lembrança, que existe aqui nessa região, na parede, um pueblo, um travertino, que recolhe uma água que vem do endocárstio, uma água pequena, assim, pouca vazão, e que abriga uma população que, nesse dia, a gente achou, eu estava nesse grupo,
centenas, eram incontáveis candirus, albinos, cegos, troglóbios, e acho que essa informação acabou sendo resgatada pelos especialistas, e hoje esse animal já identificado é um dos peixes albinos que se conhece nos sistemas da Serra do Calcário. Até então ele era desconhecido. Essa cena é logo à direita do sumidouro de São Bernardo, onde a gente tentava procurar outras entradas para a galeria. Esse é o Leonildes, o Leozinho, o grande, proeminente descobridor de muitas coisas por aqui. São Bernardo II e São Bernardo III, inclusive. Aqui faz aniversário hoje, segundo a Jo está falando. Vamos lá, Lapa do Pau Pombo. Não estava no plano inicial, mas no final da expedição, já no mês de agosto, a gente ainda permaneceu por lá, um grupo pequeno, basicamente o grupo do Gregel, mas era basicamente o Gregel. Tinha um visitante ilustre, que era o Carlos Zait, o 249, número 249 da SBE. Ele era fotógrafo da revista Caminhos da Terra, e ele fez uma matéria. A gente fez fotos ali em São Mateus, ele precisava contar um pouco dessa história, era a missão dele, o trabalho, e ele ajudou no mapeamento da Lapa do Pau Pombo. Hoje, olhando bem esse mapa, 900 metros de projeção horizontal, também nos chama muita atenção, porque a Lapa do Pau Pombo é isso aqui, é um leito seco abandonado de um rio, que hoje infiltra, aqui é a boca, na verdade, o sumidouro, infiltra em algum lugar no ambiente externo, e vai dar em algum lugar numa caverna São Mateus, que a gente não sabe exatamente onde é, supõe-se ser a água da cachoeira do Rio do Céu, mas hoje eu digo que ainda estamos no nível da suposição. Uma coisa que também não tinha sido noticiada até então são esses registros aqui, pinturas rupestres num bloco abatido na boca da caverna. Foi uma grande surpresa para a gente, não tínhamos nem esperança de encontrar esse tipo de coisa na região, e foi uma alegria, assim. Não sei informar qual é a tradição, qual a origem, qual a idade, mas a gente pode buscar essa informação depois. Né? Vamos lá. Enfim, resumindo o trabalho de mapeamento das cavernas, a gente teve 37 quilômetros de galerias mapeadas, bastante coisa, né? Mais a metade desses 37 quilômetros, cerca de metade, acho que mais mesmo, são galerias inéditas, descobertas novas. Cada uma das cavernas teve um acréscimo assim, de lugares novos que não se conhecia. Como eu disse, foi um trabalho hercúleo que precisou ser executado com máxima dedicação, máximo empenho, companheirismo, alegria por parte de todos, ainda bem que todos faziam exatamente o que gostavam de fazer. Tivemos momentos mais difíceis, tivemos momentos muito, muito alegres também. A gente comemorou a final da Copa do Mundo lá na praça, em São Domingos. O Brasil foi campeão. Mas a gente teve momentos muito, muito tristes também, né? A gente teve um acidente fatal. Eu acho importante fazer memória a isso, porque nós, espeleólogos, nós nos expomos, nós fazemos o que queremos, e eu acho sempre que toda aprendizagem, ela precisa ser embutida na gente, e a gente transmite isso para os próximos, para os mais novos, porque a natureza nos impõe limites, nós temos nossos limites, e tudo merece sempre ser executado, e deve ser executado com toda a atenção. Infelizmente, houve um acidente, foi fatal, a nossa amiga Patrícia, do Bambuí, ela faleceu, quando escorregou e caiu numa galeria superior, deu uma galeria superior lá na Angélica. Não houve muita condição de fazer um salvamento, ela faleceu em pouco tempo, mas por certo que todos que estavam envolvidos no resgate do corpo deram o máximo e sofreram bastante com isso. Não há muito o que falar, né? É uma perda, é uma coisa para ser sentida eternamente, e eu
vou mostrar uma figura no final, que, como se diz assim, uma figura, uma foto, uma ilustração, fala mais do que 1000 palavras. Mas não só a Patrícia, também já nos deixaram o Dr. Edgar, faleceu poucos anos atrás, e a Rita, ela participou da expedição, não? O falecimento dela tem uma outra relação, ela estava em câncer terminal, mesmo assim foi para a caverna, uma pessoa de super alto astral. Lembro dela me ajudando a fazer jantar, almoço, lanche para as pessoas lá, a gente teve muito trabalho de parceria no apoio lá na sede da escola, e estava sempre sorrindo, sempre muito alegre, veio de Jeep, do Rio de Janeiro, numa Toyota Bandeirante, só para participar. Então, em memória dessas 3 pessoas especiais, a gente quer deixar registrado que valeu a pena e sentimos muita falta. Essa é a figura que eu citei, uma arte feita por uma outra pessoa, esse espetacular que esteve lá com a gente, e na época foi pelo Bambuí, mas é minha vizinha aqui, a Milene, ela fez essa arte, não sei se vocês conseguem perceber que no meio dessa tristeza de espeleólogos existe um anjinho. Essa é a mensagem que ela quis passar, com certeza. Agradeço a todos. Obrigado. É o que eu consegui. Obrigada, minha. O Zeca mandou uma pergunta. Pode falar. Ele perguntou assim: a conexão da Terra Ronca tradicional com o restante não mapeado, como foi feito, ou seja, porque não está mapeado? Terra Ronca? Não, a tradicional é a Terra Ronca 1, está mapeada. O Canyon, talvez que não, né? O Canyon, sim, o Canyon, ele não entra, é bom explicar, o Canyon, ele está amarrado amarra a topografia da Terra Ronca 1 com a Terra Ronca 2, amarra, a gente fez isso, na verdade foi feito, verdade. Existe também uma amarração de GPS, mas ele não entra na contabilidade do desenvolvimento do sistema, ele separa 2 grutas totalmente diferentes. Terra Ronca 1 é uma gruta pequena, Terra Ronca 2 malhada é outra gruta. É uma norma espeliométrica que a gente precisa seguir. Certo. Tem outra pergunta. Pode mandar. Vou achar aqui, da Letícia Moraes. Ela comenta, né, que o Jeff estava em 94. Sim. Aí ele coordena os cursos de resgate no Brasil. Foi um comentário, não foi uma pergunta. Ele mesmo. O Jeff, ele foi o organizador pelo lado do GSBM, pelo grupo francês. Duas expedições. Na verdade, eu falei da Goiás 94, mas depois ele voltou ao Brasil várias vezes para o Projeto Goiás e para também os treinamentos de espelho resgate. Jean-François Perret. Tá. Certo. Beleza, né? Obrigada, Minhoca. Demorou? Eu acho que agora é Goiás 95, eu não lembro. É a Cris, o Leozão? É o Léo. É o Léo? Somos nós dois que vamos apresentar. Aí eu vou partilhar aqui a tela já, e na hora que for a vez da Cris, eu falo para ela entrar e vice-versa. Bom, Goiás 95, na verdade, foi uma continuidade de Goiás 94. Só um minuto, eu vou tentar partilhar aqui, peraí. Ok, então vamos lá para o início, vamos compartilhar a tela aqui, rapidão. Aí. Tá ok? Dá para ver? Todo mundo vendo? Tudo certo. Ok, então, essa logo aqui foi a logo criada para o Projeto Goiás 95. A gente tentou garimpar para ver se achava essa logo colorida, mas não tivemos sucesso. E como eu estava dizendo para vocês, Goiás 95 foi, na verdade, uma continuidade do Goiás 94, onde foram feitos alguns mapeamentos de algumas galerias que tinham sido encontradas no Goiás 94, e também foi um dos principais pontos fortes dessa expedição foi a saga pela busca de São Bernardo III. Bom, eu
Eu gosto muito dessa foto porque eu acho que ela representa bem São Domingos, as veredas e o Pico do Moleque. Essa expedição, ela foi bem menor que a Goiás 94, né? Ela só teve 26 pessoas, 14 do Gregel, 6 do GSBM, o grupo francês que o Minhoca já falou, 4 do Corpo de Bombeiros e 2 outros espeleólogos que vieram de forma avulsa. E também foi um tempo mais curto, ela durou 18 dias, foi do dia 1º ao dia 18 de junho. Aqui tem um gráfico só para vocês visualizarem a participação de cada grupo por dia e tal. Isso tudo foi muito bem sistematizado na época. Quem coordenava pela parte do GSBM era o Jeff, o mesmo que coordenou em 94, e pelo Gregel era o Leozinho, se não me engano. E no Corpo de Bombeiros era o Fereguete. Aqui são alguns exemplos de participação de pessoas, né, de espeleólogos por dia, e a porcentagem aqui, e aonde foram concentrados os trabalhos. A gente consegue identificar que os trabalhos foram concentrados em Angélica Bezerra, Terra Ronca Malhada, São Bernardo Palmeiras, nos sistemas. Tá? A Angélica, eu vou deixar para a Cris agora falar um pouco. Angélica, foram feitos dois trabalhos na Angélica. Um foi a travessia dela, né? Foi uma equipe que fez a travessia desde o Sumidouro até a Ressurgência, porque em 94 nós conseguimos fazer a junção, achamos a junção, a galeria que liga a Ressurgência da Angélica até o rio principal da caverna. A Ressurgência da Angélica ela é dividida. É uma ressurgência só, tanto para a Angélica quanto para a Bezerra. Em 95, então, fez uma equipe, foi fazer a travessia dela inteira, e a outra ficou na ressurgência para tentar achar uma ligação entre a ressurgência da comum, Angélica Bezerra, e a gruta principal de Bezerra. Então, fizemos pesquisas tanto no sifão, que tem aí ali entrando à esquerda, né? Essa foto foi a mesma que o Minhoca colocou, é uma foto linda, acho que ela é padrão, assim, ela é bem emblemática também. E fizemos várias buscas no desmoronamento que estava dentro. Infelizmente, essa junção não foi encontrada, até hoje ela não foi unida. Foram várias tentativas, mas realmente o desmoronamento tinha trechos relativamente perigosos, assim, que não foi muito. Tentamos fazer a junção também por algumas galerias superiores, mas não tivemos sucesso. Então, esse foi o trabalho feito na Angélica em 95. Essa aí é a foto, né, da Lapa da Angélica. Essa foto é da Galeria Patrícia, foi nomeada por ela, nome em homenagem a ela, é a galeria que faz a junção da Ressurgência da Angélica até o ponto de topografia 144 no leito principal do Rio da Angélica. Pode passar. Bom, a gente teve nesse mesmo período também a saga São Bernardo III, que foi também por uma iniciativa do Leozinho, que a Cris depois vai detalhar melhor, mas ele, na UNB, na geologia, ele utilizava-se de estereoscópios de espelho e identificava naquelas fotos aéreas de 64 lá que existiam diversas possibilidades de entradas para São Bernardo III, para o que a gente achava que poderia vir a ser São Bernardo III. E aí, nessa busca, a gente acabou encontrando algumas drenagens secas que, na verdade, se mostraram infrutíferas. Uma delas foi a Gruta Carla, a outra a Diana, a outra foi a Iraci, e a última e a maior foi a Fufuna Seca, que todas tinham o mesmo alinhamento, eram relacionadas a drenagens secas que acabariam confluindo com o rio São Bernardo na gruta.
várias equipes trabalharam nessa busca por São Bernardo III, e por dias diferentes a gente acabou encontrando todas essas cavernas. E no dia especificamente em que São Bernardo III foi descoberto, uma outra equipe foi para norte, para Divinópolis de Goiás, quase na divisa com Tocantins, porque a gente também tinha ouvido falar de uma gruta lá, que era a Gruta do Rio Manso, que a gente acabou encontrando a gruta, mas ela não foi topografada. Vou deixar agora para a Cris falar sobre São Bernardo III com vocês. Um minuto. Pronto. Só para mostrar esse é o mapa da Fufuna Seca, e esse aqui foi São Bernardo III. Cris, por favor. Eu só vou fazer um comentário de Angélica, que eu esqueci. Nessa Goiás 95 foi feito um vídeo também, um filme, sobre a Gruta da Ressurgência. Então, tem uma filmagem, eu tenho ele em videocassete, que conta um pouco essa história lá na Ressurgência, que aí foi filmado pelo pessoal do GS, lá da França, né, do GSBM. A Lapa de São Bernardo III, foram 3 saídas para achar São Bernardo III, né? O Leozinho, o Jeff, não, o Leozinho, o Gui e o Patrick, né? O Gui e o Patrick são do GSBM, eles foram em todas as saídas, em todas as 3. Mas aí também teve o Leozão, a Jo, o Jeff, a Tânia e 3 bombeiros, né? O Araújo, o Selvi e o Lavrissa também foram acompanhando, foram se revezando. Interessante, assim, porque o Leozinho tinha certeza que ia encontrar a entrada. E o pessoal estava meio descrente, né? Eles achavam assim, sim, vamos lá, Leozinho, a gente te acompanha. E realmente foram encontradas. Foi uma dedicação muito grande do Leozinho para encontrar. Ele realmente tinha certeza que ia achar. E aí, quando eles acharam, eles foram nessa terceira saída, foi feita a topografia da Fufuna Seca, e aí eles começaram a procurar e acharam uma entrada, que eles chamaram de caverna... Perseverança. Vou pegar o nome aqui, Perseverança, isso, caverna Perseverança, Gruta Perseverança. Acharam que era uma gruta simples, eles entraram, começaram a entrar, ela está aqui, o Leozão pode mostrar aqui em cima, né, tem a boca da caverna. Isso. E à medida que eles foram entrando, eles foram ouvindo o barulho do rio, cada vez mais forte, né? E foi todo mundo ficando animado, até que desemboca realmente no rio principal, ali de São Bernardo III. E aí foi super comemorado, né? Porque foi uma alegria muito grande. Finalmente encontrar São Bernardo III, é uma gruta belíssima, parece um túnel de trem, assim, ela é gigante, o rio passando direto no meio. E assim que você sai dessa galeria, que virou Galeria Perseverança, que eles achavam que era uma gruta, quando à esquerda, né, a montante, né, ele chega no sifão. Então, a gente não encontra. É a Jusante ou a montante? A montante chega no sifão, quer dizer, a gente andamos assim, acho que uns 500 metros para dentro, o teto bem baixo, e a água quase colada no teto. Então, a gente só ficava com a cabecinha assim do lado de fora e andamos e não conseguimos chegar. Assim, a gente chegou num ponto e resolveu voltar. Isso já, eu estou falando, a minha experiência já em outubro de 95, quando eu fui, né? E já na galeria principal do Rio, ela segue o conduto reto, tem algumas entradas, né, ao sul, tem uma galeria, um afluente que entra também, uma galeria que entra no afluente, e aí foi bem interessante. Aí, quando foi a descoberta mais importante de Goiás 95 mesmo, é uma caverna, assim, fantástica, inclusive. E aí a gente voltou lá, foi o Leozinho, o Leozão, a Tânia, o Jean-Lu, o Dominique, o François e eu, a gente foi fazer a topografia do Rio, né? Foram 2.400 quilômetros, 2.400 metros topografados dessa galeria do Rio. A gente passa um pouquinho de desmoronamento grande que tem no final.
Mas é uma caverna belíssima, realmente. Tem umas galerias superiores que não foram exploradas também. Eu não sei se posteriormente chegou a ser explorada, mas na época a gente concentrou mesmo na galeria principal do Rio. E em Goiás, 95, aí foi topografada essa parte da Gruta Perseverança. Agora, uma questão que me falha a memória, se chegaram a entrar um pouco na parte principal de São Bernardo. É isso, de São Bernardo. Então, uma outra caverna que já era conhecida, mas que não tinha sido topografada em detalhes, foi a Lapa do Rio São Domingos, que é uma caverna pequena, ela é bem curta, né? Mas que deu um trabalho lascado para a gente topografar, porque aqui vocês estão vendo aqui o sumidouro, e o rio aqui é extremamente caudaloso, muito forte a correnteza. Tanto que a gente tentou começar por aqui, mas a gente desistiu. Aí a gente falou, não, vamos pela ressurgência. E aí a gente, explorando aqui, a gente achou 2 outras clarabóias e fizemos uma topografia que foi com corda, pé de pato. Foi bem difícil, porque o rio ficava de margem a margem e tinha raríssimos locais que dava fundo, que a gente conseguia colocar o pé no fundo do rio. Mas é uma gruta muito bonita, pequena, mas muito bonita também. Aqui são alguns dos nossos intrépidos exploradores. Aqui tem a Jo, aqui está o Leozinho e o Gui. E se não me engano, esse aqui foi em Perseverança ou então em Fufuna Seca, não me lembro agora qual delas. Aqui a Dulce, a Cris, eu, acho que o Leozinho aqui e o Oswaldo. Também uma equipe, o Léo, o Gui, e aqui o problema é que assim, a minha memória está terrível, então a gente não lembra exatamente onde eram essas fotos, mas elas foram todas tiradas nas cavernas de lá nessa época, em 95. Leozão, eu acho que essas fotos são de São Bernardo Palmeiras. Se não me engano, a gente foi nessa gruta para tirar foto. Mas assim, é um chute de memória que estou tentando tirar do baú, porque o pessoal voltou em Terra Ronca para fazer a travessia de Terra Ronca Malhada, né, em 95, e a gente voltou em São Bernardo Palmeiras um dia. E eu confesso que eu tentei puxar da memória o motivo dessa volta, desse dia nessa gruta. E olhando as fotos, eu acho que o Gui queria tirar umas fotos aí. Então eu tenho a vaga lembrança de que o motivo da ida em São Bernardo do Palmeiras foram as fotos. Pode ser. Aqui foi o momento da convivência na casa. Foi nessa época, em Goiás, diferente de Goiás 94, que teve uma quantidade enorme de participantes, essa aqui teve 26 participantes no todo. E aí optou-se por alugar uma casa, que era uma casa bem simples, assim, tranquila, e que ficava tinha o lago da hidrelétrica de São Domingos, ficava no fundo da casa. E aí a gente até aproveitava lá para nadar no lago e tal, mas tinha um mato para chegar lá, era uma confusão, mas o que eu queria concluir, deixa eu fechar aqui a apresentação, era com relação ao... Pronto, parou aqui. Com relação ao convívio. Como foi um grupo menor, a gente teve uma proximidade maior entre as pessoas que participaram do projeto, do Goiás 95. A gente fortaleceu mais as amizades que a gente já tinha, tanto com o pessoal do Gregel, quanto com o pessoal dos franceses, e até os bombeiros também fizeram muita amizade com a gente. E lembrar que em particular, em 95, o Bambuí não participou. Eu não me lembro se eles chegaram, provavelmente eles devem ter sido convidados, eu não me lembro, mas eles acho que optaram por não participar, né?
porque eles acham que já estavam com os projetos lá da Bahia e tal. Mas é isso, eu acho que o principal que eu me lembro é isso. Oi, Jô. Não, eles não participaram por causa da data. Eles já tinham um compromisso nessa data, eles não puderam participar, e essa era a única data que os franceses Então, podiam vir. imaginei que fosse alguma coisa do tipo assim, porque eles, acho que se pudessem, estariam com certeza aí participando dessa expedição também. Cris, quer concluir com alguma coisa? Não, era isso. Foi realmente uma experiência. Foi menor, realmente, a convivência na casa. Eu confesso que a minha memória, 95, 97, ela se mescla um pouco, mas realmente foi uma convivência bem legal e as amizades que fizemos duram até hoje, não só aqui, né, com a gente, com o Gregel, mas amizades também de fora da França. Foi muito legal, foi muito bacana. É o tipo de experiência que eu acho que vale a pena, essa galera nova que está aí, vale a pena reproduzir, assim, fazer expedições desse nível, eu acho que vale muito a pena. Registrando tudo, porque a memória depois falha. Não, é terrível. A memória virou uma vaga lembrança. Mas uma coisa que é interessante para os novos do Gregel é que vocês, de repente, poderiam começar a pensar a respeito de uma nova expedição para lá, porque existem grutas ainda a ser descobertas, existem galerias ainda a ser exploradas. Nesse particular, Goiás 95 rendeu, acho que 3 quilômetros de mapeamento, né, Cris, que tem lá na coisa, mas de algumas galerias que já tinham sido exploradas em 94 e descobertas também em 94, mas não tinham sido topografadas, e dos rios principais que foram descobertos, o São Bernardo e o São Bernardo 3, né, e o São Domingos, que é muito curto, mas também foi topografado lá no momento. Aí acho que é isso. Eita, obrigada, gente. Agora a gente o Magno vai falar um pouco sobre a expedição de 97. Foi quem idealizou, né, essa live de hoje, convocou aí o Minhoca, a Jô. Se não for assim, né, na pressão, né, livre, espontânea pressão. Vocês estão me ouvindo? Estamos me ouvindo? Estamos ouvindo. Uhum. Certinho. Tá. Manda bala aí. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu iniciar aqui a apresentação, só um minuto. Cadê? Tá dando uma referência aqui. Bom, gente, então ficou comigo a grata missão de apresentar a última dessas grandes expedições espeleológicas, né, a Goiás 97. E uma curiosidade resultados dela. Em 2006, quase 10 anos depois, eu estava nos finalmente do mestrado, lá no UNB e tal, e era diretor de documentação do Gregel, e me deparei com um ofício do SECAV. No meio da bagunça lá, eu tinha me prontificado a ser o novo diretor de documentação para dar uma arrumada, e era um ofício do SECAV, que na época era chefiado pela minha antecessora aí, a Vera Cris. Cris era chefe do SECAV. E um ofício dela cobrando, cadê o relatório do Goiás 97? Nunca tinha sido feito, nunca tinha sido entregue, né? E aí eu tomei a missão de parar um mês do que eu estava fazendo lá e correr atrás dessas informações. Ligar para os colegas do Bambuí, entrar em contato com o pessoal da França e tal, e é uma tarefa árdua, né? Você tentar resgatar a memória, da sua já é difícil, né? Imagina a memória das outras pessoas, né? De quase 10 anos. A gente contou com o apoio dos colegas do Bambuí, tinha, por sorte, uma publicação da revista deles, do CAST, e alguns colegas que ainda estavam no Gregel, que lembravam de alguns detalhes, então a gente conseguiu produzir esse relatório, que é essa capa aí que vocês estão vendo, é a capa do relatório, Goiás 97. Essa foto aí é da claraboia, da segunda claraboia de Terra Ronca 2. Eu tirei essa foto, inclusive, eu ganhei um prêmio no Congresso Brasileiro de Geologia, de 2002, congresso lá de João Pessoa. Ela ampliada, melhor e tal, ao vivo fica bem mais bonita, né? Vamos lá.
Então, Goiás 97, está aí o logo oficial, que foi produzido todo o material de divulgação, né? Foi uma outra expedição espeleológica franco-brasileira, que a gente repetiu a parceria, né, do Gregel com o Grupo Bambuí, de pesquisas espeleológicas de Belo Horizonte, e do GSBM, que é o Grupo Espelho Banhuma Curle. Desculpa o sotaque. E tivemos também o apoio da Sociedade Brasileira de Espeleologia, né, SBE, e da Federação Francesa de Espeleologia. O GSBM teve patrocinadores para apoiar a vinda deles para o Brasil, né, e patrocínios em geral, mas diferente de outras, a gente não teve muito bolso, a gente cobrava uma diária de quem tinha interesse, né, na época, uma diária de, sei lá, R$7, R$8, e contamos com a grata ajuda da população de São Domingos de Goiás. Na época, o prefeito de São Domingos nos ajudou a alugar uma casa, e a população de São Domingos nos ajudou com a mobília dessa casa, com utensílios domésticos e tudo mais, cadeiras e todo o pessoal muito prestativo, e se não fosse isso, se não fosse essa ajuda, a gente não teria realizado essa nova expedição Goiás 97. A gente teve um apoio também de algumas lideranças, né, principal lideranças comunitárias, principal foi o Zé Pellegrino, que tinha lá um grupo de educação ambiental e ajudou bastante a gente com essa parte de logística lá na cidade. E aí, como uma moeda de troca, né, como um intercâmbio, ele indicou 2 jovens da cidade, que participavam do grupo dele, para aprender, para se juntar à expedição e aprender sobre espeleologia, porque eles queriam montar um núcleo de espeleologia lá nesse grupo de educação ambiental que eles tinham lá. Os jovens eram o Dorisvaldo e o Jaimil. Eles nos acompanharam em diversas atividades lá. Bom, vamos lá. Então, de novo, o objetivo do Goiás 97 era a continuidade dos trabalhos, né, iniciados no Goiás 94 e 95, e a área-alvo, novamente, o município de São Domingos, ali, parte no Parque Estadual da Terra Ronca, e as adjacências lá no município a norte de São Domingos, que é a região de Divinópolis, né? E os objetivos específicos foram a término das topografias de salões superiores, do Angélica, do sistema Terra Ronca Malhada, a continuidade de topografia do São Bernardo Palmeiras e a exploração, continuidade das explorações lá na região de Divinópolis. Essas fotos aí são de minha autoria. A primeira aí em cima, para a gente, era bem localizada, era na entrada da cidade, então era fácil para se deslocar, sair e chegar, era bem próximo da estrada de acesso às cavernas. Ali atrás está 2 colegas, o Chico Bento e o Mamífero, e ao fundo lá, os contrafortes lá da Serra Geral, que é a divisa com a Bahia, e o Morro Testemunho, que é o Morro do Moleque, que já foi mostrado aí. Aqui embaixo, o nosso CPD improvisado, né, com o computador que veio do Gregel, que era, se não me engano, um 286, rodava os programas de processamento que a gente colhia em campo, né, em ambiente DOS, e essas 2 figuras aí são os irmãos Guimarães. O de lá é o LED, de dreadlock, e o daqui é o Túlio, na época conhecido como Selvagem Cor-de-Rosa, por causa desse cabelão dele aí. Eles estavam em uma atividade de transferir dados que acabavam de vir do campo, a gente geralmente fazia isso, acabava de vir do campo e sentava nesse computadorzinho para já ir transferindo os dados e começar. Participantes e as atividades que cada um desenvolveu, eu não vou detalhar todas, mas tem aí mais ou menos o nome das pessoas e uma simbologia que é o que é importante, que é as atividades que foram desenvolvidas. A gente basicamente trabalhou no sumidouro do Angélica, Lapa de São Bernardo, Lapa de São Bernardo 3, São Bernardo 2, Baixão da Angélica, Lapa do Bezerra, Lapa Fufuna Seca, Pau Pombo. Tivemos prospecção externa, a Gruta do Ramiro, uma história interessante, vou contar depois, Lapa de São Mateus 3, que foi algum trabalho de topografia, se não me engano, São Vicente 1, também alguma coisa relacionada com divulgação, fotografia,
E o Passa 3, que eu me envolvi mais diretamente. E São Mateus 1, que é a Broia, né? Então, a gente teve aí, entre os dias 15/6/97 a 26/6/97, 13 participantes do Gregel, mais 5 participantes dos franceses de SBM, totalizando, mais 2 convidados, que eram os 2 rapazes que eu citei antes, 20 pessoas nesse período. Entre os dias 27/6 e 6/7, o Gregel contou com 3 membros, o GSBM 3 membros, e o Bambuí 5 membros, totalizando 11 pessoas. De 7/7 a 13/7, Gregel 4 membros, GSBM 3 membros, o Bambuí 2 membros e 2 convidados, 11 pessoas. E a parte final do projeto foram do dia 14/7 a 27/7, até o encerramento das atividades, 8 integrantes do Gregel, mais 3 convidados, totalizando 8 pessoas, né? Tem a distribuição aí, depois se vocês quiserem olhar com calma, a distribuição de cada um, para lembrar e recuperar a memória, o que cada um fez. É interessante isso, foi um exercício interessante a gente lembrar, porque às vezes um falava, mas eu estava nesse dia, mas não estava com tal pessoa. E aí é um emaranhado de informações que a gente tem que tentar lembrar. Um dos resultados dessa expedição foi essa capa, belíssima capa aí da revista UCASH, publicada pelo Bambuí, de Pesquisas Espeleológicas. Essa parte à esquerda é a capa, a outra é a contracapa, né, que conta aí, é uma edição exclusiva dos relatos da expedição, Goiás 97, e caso alguém se interesse, acho que o Bambuí ainda faz por encomenda essas edições antigas do Caixas, é só entrar no site deles lá e entrar em contato. Aqui eu peguei algumas fotos dessa revista, tem aí a primeira foto aqui, eu não sei, o francês, é o Olivier, se não me engano, saindo lá da casa, os transportes geralmente eram por carros alugados, ou Kombi, ou caminhonete, estão sentados na caminhonete. Ao lado, o Manu com o Leozão, num trabalho de prospecção externa. Aqui em cima, à direita, são os franceses, se não me engano, trabalhando na topografia de São Bernardo III. Ao lado aqui, Georgette, esticando uma trena aí, acho que na topografia da Malhada, se não me engano. E eu botei essa última foto aqui para fazer um comentário interessante. Na última live do Gregel foi discutido espeleologia e gênero, né? Pois bem, essa foi uma experiência de espeleologia e gênero que a gente teve no Goiás 97, né? A gente teve uma experiência de empoderamento feminino aí, e tivemos a topografia da Gruta do Ramiro, que ganhou esse nome por causa do Ramiro, lá que tem ele é um famoso guia lá de São Domingos, lá da Terra Ronca, tem uma pousada lá e guia os visitantes, e ele ajudou com informações a achar essa caverna que foi mapeada por essas bravas espeleólogas aí que se auto-intitulavam Luluzinhos. A história toda está no relatório e tal, né? Mas basicamente é um grupo de mulheres, acho que do Bambuí, lá de Belo Horizonte, que se dispôs a procurar e remapear as grutas descobertas ou mencionadas nos relatórios do Peter Lund, e por isso elas se auto-intitulavam Luluzinhas. Essa edição da equipe das Luluzinhas teve a participação da Jo, que está aqui. Aí era a Georgette, aliás, do começo é a Lilian, Georgette, Helena e Jo, ali da esquerda para a direita. Essa aqui são umas fotos coloridas que são do meu acervo pessoal com os do Gregel, mostrando mais os trabalhos dos membros do Gregel, né, nessa expedição. Aí em cima à esquerda a gente buscando informação sobre a Lapa do Passa 3, a entrada de Passa 3 junto à comunidade. Essa do lado aqui, eu estou da frente aqui segurando um bidon amarelo, e os outros colegas o André, mamífero, lá de trás é um dos rapazes de São Domingos, eu não lembro se é o Jaimilton ou o Dorisvaldo, e do lado aqui é o LED, a gente já fazendo os trabalhos de prospecção externa. Embaixo, o trabalho assim, nas laterais inferiores aqui é o deslocamento do pessoal do Gregel para Terra Ronca e Terra Ronca 2 Malhada, né? Geralmente alguns integrantes de carro próprio, essa é a famosa Belina do Minhoca, e o pessoal fazendo uma parada técnica ali, um lanche para continuar os trabalhos, né? Essa foto de baixo aqui do meio é um acampamento dentro da Passa 3, que quando nós fomos fazer esse trabalho de mapeamento e retopografia, porque era uma caverna que foi
foi mapeada inicialmente pelo Clube Alpino Paulista, a CAP, em 76. Eles tinham pouco tempo, fizeram um mapeamento preliminar, e nós vamos fazer a complementação, o remapeamento em detalhe da caverna, né? Seguindo aqui agora, os resultados, né, são os produtos cartográficos, foram produzidos 8 mapas topográficos em planta baixa, os respectivos cortes, eles representam trechos que estavam incompletos, ou complementações tanto da galeria principal quanto desses salões superiores. Aqui o São Bernardo 3, logo acima, a Cris e o Lozão tinham mencionado, não sei se eles mencionaram, mas a São Bernardo 3 foi encontrada, a boca principal foi encontrada nos últimos dias da expedição de 95, em julho de 95. Quando foi em outubro de 98, mais ou menos, eles voltaram, alguma equipe pequena voltou lá e começou a topografia, eles topografaram mais ou menos 1.700 metros de caverna, e aí agora Foi outubro de 95, Marinho, outubro daquele mesmo ano. Isso, outubro de 95. E em 97 foi complementada a topografia, somando aí 3.800 metros de galerias, né? Aqui embaixo, o que eu participei mais diretamente, da Passa 3, aqui está marcada a praia onde a gente acampou, lá daquela foto anterior, e onde foi feito o trabalho de fotografia e topografia, somando aí 775 metros, de projeção horizontal e 9 metros de desnível vertical, né? Agora aqui, Lapa da Terra Ronca 2 Malhada, que foi uma galeria superior, né, que foi topografada exclusivamente pelo pessoal do Gregel, e foi batizado de Mandiocão. No relatório 97 tem o detalhamento todo da exploração e topografia, os detalhes, eu não vou entrar nos detalhes. Ela somou... por volta de, não tem informação aqui, está muito pequenininha, acho que em torno de 585 metros. Do lado aí é um salão superior da Lapa do Bezerra, também a principal topografia do Lapa do Bezerra foi feita em 93 pelo Bambuí, tinha 8.100 metros, em 97 a gente conseguiu aumentar a 150 metros na topografia, e o desnível passou de 128 metros, em 93 para 133 metros. Por conta dessa descoberta da galeria superior. Aqui São Bernardo 2, que é basicamente uma gruta fóssil, né? O Minhoca já explicou, abatimentos, é uma gruta seca, o rio some em determinado ponto da caverna, e ela foi basicamente mapeada em 94, com 2.150 metros. Em 97, aumentamos mais quase 700 metros, aí, totalizando 2.840. Angélica é um salão superior, se não me engano, também foi aumentada aí, em 300 metros a topografia da Angélica, nessa expedição, totalizando aí 14 quilômetros de caverna. São Mateus 1, que é a conhecida como Broia, né? Foi trabalho de uma equipe do Gregel também, foi projeção horizontal 445 metros, e desnível 17 metros. E a Gruta do Ramiro, que foi obra das Luluzinhas, né? Atentem-se para o detalhe do norte, tem uma flor na ponta do norte magnético ali, para carimbar o trabalho das moças, que muito competentemente, no dia seguinte, já estavam com esse mapa pronto e estampado na casa lá, para deleite dos machos de plantão, né? Bom, conclusões, apesar da gente achar que tudo já foi descoberto em São Domingos, ainda existem algumas possibilidades, que são, como as conclusões do relatório, foram novas investidas necessárias para tentar conectar o Angélica Bezerra, que até onde a gente sabe, aquele batimento de blocos ali na ressurgência ainda impede a conexão das cavernas, e até onde eu sei não foi feita essa conexão ainda. No vale que supostamente conecta São Bernardo 2 a São Bernardo 3, tem pequenas entradas, abrigos que foram encontrados, e é um lugar que realmente merece ser alvo de um detalhamento maior, né? Infelizmente, por conta da logística, porque era num outro lugar, numa outra cidade, mais distante, a gente não conseguiu avançar
na exploração e na prospecção da região de Divinópolis, que vai realmente ficar aí para os membros atuais do Gregel para investir mais naquela região, apesar de saber que ela não tem o mesmo, as cavernas não devem ter o mesmo porte das cavernas de São Domingos, né, dado que não tem esses rios caudalosos cortando aí, saindo do Urucuia, lá da Serra Geral, e cortando os calcários ortogonalmente, né. Mas há sempre alguma coisa para explorar, tem muita coisa, como os colegas já mencionaram. Então é isso, eu tenho só a agradecer a oportunidade e a aceitação dessa maluquice que a gente se propôs a fazer aqui, né, já deve ter mais de 1h30 de live, mas, e parabenizar aí o grupo, né, o Gregel, pelos 35 anos de existência, meu contato aí, e aqui embaixo tem alguns links para os relatórios dessas expedições espeleológicas maiores, que é a 94, 95 e 97, que vai estar disponível aí na descrição da live aí no YouTube, tá bom? Então é isso, galera, muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Vamos ver aqui. A gente agradece, mano. A gente queria agradecer em nome do Gregel a participação de vocês. Eu já coloquei na descrição do vídeo Bota aqui no chat. os links. E agora eu também coloquei o link da F, né? Para a galera poder acessar. Vou mandar aqui no chat também. Uhum. É isso. Muito obrigada, gente, pela disponibilidade. Minhoca espontaneamente também. Muito legal. Finalmente! Fizemos esse cara falar. Isso é a memória viva, né, gente? A memória viva. Já combinei com o retorno lá. Ele queria agora em novembro. Putz, Com a chuva não dá. enquanto não tiver vacina. Nem Covid, O pessoal tá começando já, né? O Goiás 2021. Tô vendo aqui. Eu tive a oportunidade de ir para a caverna do Germán, para quem não conhecia, não perca a oportunidade. É muito Beleza, legal. então vamos lá para o Afterlife. Vamos. Peraí. Não, ainda não. Tem uma pergunta aqui para fazer. O Túlio perguntou, e eu repito a mesma pergunta também. Que ele fala. Cadê? Isso? Aí ele fala, né? Muito legal, pessoal, muito bom ver vocês apresentando juntos. E ele pergunta, qual dica ou incentivo vocês podem passar para a nova geração do Gregel ter todo esse ânimo da geração old school? Que eu fico olhando assim, rapaz, vocês faziam cada coisa absurda naquela época, que hoje a gente chega com toda a tecnologia, né, disponível aí. E assim, a gente também faltava juízo, né? A gente tinha excesso de vontade de fazer e falta de juízo total. Faltava tudo, faltava aula, faltava dinheiro. Agora, a minha dica, eu acho que seria, assim, perseverança, entendeu? Vocês, organização, né, prévia, ir atrás do que for possível conseguir de patrocínio, e, assim, insistam nesse projeto Goiás 2021 ou 22, o que for, que vai ser muito legal e que eu estarei nele, se tudo der certo, podem fazer que me chamem, porque eu vou. E, assim, eu acho que era mais isso, né, Maguinho e Cris? A gente era muita vontade de estar, né, na caverna, era muita vontade de estar com os amigos, era muita vontade de descobrir coisas novas, de mapear essas cavernas, e a gente, às vezes, não tinha nem um centavo, não tinha dinheiro, mas a gente dava um jeito, né? A gente se virava, pegava carona, fazia o que fosse para poder ir para lá, mas a gente ia. Ô, Magno, surgiu uma pergunta aqui para ti. Você quer original ou cabulosa, da Damini? Pô, não pode. Que pergunta? Essa é mais difícil do que pergunta técnica. Qualquer um. Mas eu também deixo aí como incentivo aí para a galera. Assim, com certeza, faço minhas as palavras do Leozão.
assim, a gente fazia por amor mesmo, por tesão, por estar junto, pela amizade. Todos continuamos amigos, todos os integrantes do Gregel continuamos amigos até hoje, fazemos amizade for life no Gregel. E paixão mesmo, fazer porque gosta, porque era ir para o mato para se lascar, né? E achar, procurar essas belezas que são as cavernas e tal. Mas é isso aí. Keep Cavernando. Isso aí. Vamos para a after, então. Bora. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, né? E encerrou.